O experimento dos macaquinhos do pepino e a do uva. pepino e da uva, beleza. Do pepino e da uva. Explica o Você experimento. conhece o experimento? Não. Você pega dois macaquinhos, eu tô resumindo, mas você pega dois macaquinhos e coloca ele em gaiolas, uma do lado da outra. E aí você vai dando recompensas por atividades. Então o macaquinho vai lá, por exemplo, tô resumindo só pra ficar mais fácil, aperta um botão, você vai lá e dá uma recompensa pra ele. Os dois macaquinhos, eles conseguem se ver. Então você pega os dois macaquinhos, eles apertaram o botão, você dá um pedaço de pepino pros dois. Os macaquinhos vão lá e comem o pepino tranquilão, felizes. Eles apertam o botão, você vai lá e dá uma uva pra cada um. Eles vão lá, comem a uva, tranquilão. E o que a gente sabe é que os macaquinhos preferem uva. Na terceira vez que eles vão fazer isso, de novo, eu só tô resumindo, eles apertam um botão, um ganha pepino e outro ganha uva. Então o que acontece? O que ganha pepino, antes ele tava tranquilo em comer pepino, mas na hora que ele vê que o outro ganha uva pra fazer a mesma coisa, eu ganhei menos. ele fica puto. Eu ganhei uma coisa pior. Ele joga o pepino, ele grita, ele faz um escândalo. Fica Por quê? puto. Porque pelo mesmo trabalho, eles ganharam coisas diferentes. E é isso. As pessoas deveriam ganhar a mesma coisa pelo mesmo sim, trabalho. Mas, então, tudo bem. Eu concordo com isso daí. Perfeito. Até porque não tenho que discordar. Agora, usando essa lógica, será que o lance do que o Ruas falou de desejo, ou a comparação entre a Berlim capitalista e a Berlim socialista, será que não entra na lógica do pepino e da uva? E, portanto, Entra. você tem... Então, mas aí o que eu ia falar é o seguinte, eu concordo plenamente. A gente vive num sistema que ele estimula você a querer sempre mais do mais sem nem saber por que Você quer. nem sabe o que é o mais. Porque eu sou exato. o esquisito de todos os lugares que eu vou, porque eu não faço questão de comprar nada. E as pessoas falam, meu Deus, Pirula, troca esse tênis. Meu Eu Deus, tô Pirula, falando, inclusive, pega tá um feio na celular imagem. melhor. Isso. Meu Deus, Pirula, pega não sei o quê. E eu Comunista falo, está falando não pra você quero. trocar o Chegamos ao ponto. E eu falo, não quero. Tipo, eu sei que eu sou uma pessoa meio idiosincrática, mas a gente vive num sistema, eu me sinto cercado de consumistas. Perfeito. Eu percebo isso, eu sou cercado de consumistas. Aham. Mas aí, olha a questão dos termos. E se a gente disser que ao invés de falar assim, isso não faz parte da natureza humana, a gente não disser assim, isto é uma derivação de algo que é naturalmente humano, Aham. e que talvez não devesse ser estimulado, porque nem tudo que é da natureza você tá humana, certo. nem tudo que é da natureza humana, tem que ser bom. A natureza humana pode ter várias coisas ruins. Você tá certo. E, por exemplo, o sadismo no sentido mais estrito da coisa, da crueldade, existe. E algumas pessoas sentem prazer nisso, mas você não deve estimular isso nas pessoas, falei porque isso. isso Não, é... mas assim, só pra tentar explicar aqui. Hoje a gente é assim, a gente é pautado por uma lógica competitiva, numa lógica de ter mais, etc. Porque isso é algo que, se a gente não se adaptar, a gente sucumbe. Então hoje, Exato. por exemplo, as nossas relações de produção demandam que a gente seja competitivo, demanda que a gente ganhe da concorrência, demanda que a gente tenha mais, né? Só que isso não é natural. Isso, para nós marxistas, é uma situação imposta pelas relações de produção. Se a gente tivesse como voltar no tempo, na época que nós vivíamos sociedades comunais, né, antes do Estado... Caçador-coletor... exato. A ideia era justamente o contrário. Hoje, se eu sair distribuindo tudo que eu ganho, eu fico na miséria. Então hoje não é eficiente eu fazer isso. Sim. Então hoje eu vou lutar para defender a minha família, para defender a minha renda, a minha tribo, qualquer coisa. Lá atrás, quando não se tinha essa lógica da propriedade privada, era mais, entre aspas, eficiente ou contrário. Porque vejam, na horda primitiva lá, como não havia propriedade privada, o mais importante para a sobrevivência não era a sobrevivência de um indivíduo, Não, era a sobrevivência do grupo. Então, a natureza humana naquela época demandava que você compartilhasse, que você ajudasse, porque se o bando sucumbisse, você sucumbia junto. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, se tem um cara debaixo da ponte sem ter o que comer, o problema é dele. Ele não é meu bando. Ele não é E meu a bando. gente Essa que é a individualiza o questão. problema. Eu falo, Então, o problema veja, é dele então, mesmo. então isso pra mim, assim, ó, é que a gente vai ter muita dificuldade. Isso até é uma coisa interessante. Todo socialismo nasce dos escombros do capitalismo. Então imaginar que a gente vai fazer uma revolução, o Partido Comunista tomou o poder, e nós vamos deixar de ser egoísta do dia pra noite, isso é bobagem. Nós vamos continuar ainda muito tempo refém dessa lógica imposta durante tantos séculos pra gente.
Um individualismo consumista, Né? Isso materialista. vai isso. acontecer. Mas é que tá. Isso não é natural. A partir do momento. Essas coisas são culturais. Exato, isso é cultural. A partir do momento que não for mais necessário, interessante, vantajoso, e que o vantajoso, interessante, eficiente, se você preferir, seja ter uma economia mais colaborativa, assim será. E nós temos exemplos concretos disso hoje em dia. Vou dar 2 exemplos. Zoom é o papo que o Emílio estava falando da questão, né, de você ter prazer e de ter né, mais felicidade a partir do que você tem. O que você tem. Né? Isso. Há poucos dias também, eu gosto de usar esses exemplos porque aí a galera se identifica. Viralizou um corte, acho que era um podcast que a cantora Anitta tava lá falando. Não sei se vocês viram esse trecho. Não vi. E o trecho era mais ou menos assim, ela tava se referindo a alguém, alguns até falaram que era a Juliette, não sei. Mas ela tava se referindo a alguém que supostamente não estaria feliz, porque, porra, né, quis ter tanta coisa, imaginou tanta coisa, tá, e agora eu cheguei aqui, eu tenho. E aí a vida perdeu a graça. Ela tem tudo. Entendeu? Perdeu a graça. Por quê? A gente é ensinado que a felicidade é trocar de carro, trocar de casa, não eu sei quero o quê, perder a graça desse sabe? jeito. E aí chega num Eu, ponto, tá. eu quero ficar sem graça assim. Bens materiais, né? Associa a Isso, que felicidade a bens você materiais. associa isso. Aí depois que você tem tudo Aí você isso, se ferra. aí tu pensa, tá, então tá, se isso A felicidade era a não felicidade. chegou. Se a felicidade era isso, e agora eu tenho isso, porra, então o que que é a felicidade? Aí Então- chega naquela seu gráfico, né? Isso, E você- começa a cair, aí vem, Talvez. a Isso. pessoa entristece, E né? o Não, outro- mas tem vários casos dos bilionários que em determinado momento que começa a inventar coisa Não, porque tem também, mas porque eu- não tem mais não o que tem mais o que fazer, fazer. não tem mais graça. E o- nenhuma. Vou ver o Titanic. Então. E o outro ponto, cara, é assim, onde a gente vê isso muito mais flagrante em comunidade muito pobre. Em comunidade muito pobre, onde todo mundo é pobre, você tem muita lógica, entre aspas, comunista. Colaboracionista. Colaboracionista. sim. Por quê? Porque é aquela coisa assim, olha, eu sozinho eu não vou me manter. E o meu vizinho também não, e o outro também não, o outro também não. Tá. Então, se nós se juntar aqui Você e precisa fizer. deles, Então você é. tem exemplos disso hoje em dia acontecendo. E é muito Então, visível isso. né? Então É você, muito pô, vamos fazer um mutirão pra levantar a casa do cara que caiu? Vamos, todo mundo pega junto. E não tem uma expectativa de lucro capitalista em cima daquilo. É uma sensação de comunidade mesmo, todo mundo tem. Então eu entendo que, assim, essa discussão sobre natureza humana não é uma boa discussão. Porque os defensores mais ferrenhos do capitalismo vão dizer, não, o comunismo nunca vai dar certo porque nós temos uma natureza egoísta. Eu discordo. Eu acho que discordo. egoísmo Pra não é uma você, boa definição é da uma nossa natureza. construção egoísta na cabeça das pessoas. É uma construção social. A gente E aí discutiu teria isso no que vídeo hoje à tarde. desfazer essa mentalidade na cabeça da pessoa. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar, a gente já explicou biologia, e agora entrando um pouquinho mais na biologia, é que toda característica biológica de um organismo, independente de qual organismo você estiver falando, eu posso falar de uma bactéria, ou posso falar de você, ela vai ter uma base biológica, determinada geneticamente, e uma base ambiental, uma base externa, uma pressão externa que vai moldar aquele organismo. Seja através da salinidade da água, ou seja através das interações sociais que a gente vive num ambiente mais complexo como o ambiente que a gente vive. Então, uma coisa que a gente se pergunta muito, e quando eu pegava a minha filha quando ela era pequena, ela falava, eu quero isso. E aí a pergunta é, tá, mas pra quê? Pra que você quer? Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente compra as coisas, eu caio nessa armadilha, a Camila fica puta, porque eu caio nessa armadilha sempre. E aí eu pego, eu quero isso. Aí ela vira pra mim, cara, com 43 anos, e fala, mano, pra que você quer isso? Olha o tanto de coisa que você já tem, olha, e a gente não usa. Então, essa lógica de que... E o ter é efêmero, né? Cara, olha que foda! Não. Puta, e agora? O que eu faço com isso? Cara, olha que foda! Quando eu era Puta, o que eu faço criança, com isso? quando eu era criança, você tinha que ter a mesma coisa que os coleguinhas tinham. Também. Então, os coleguinhas tinham um estojo que você apertava o botãozinho, abria a lateral. Porra, era mó da hora. Eu queria aquilo de qualquer jeito. Você teve esse, não? Você lembra disso? Não, Eu lembro, mas não Humberto- tive. Dos botõezinhos. Humberto era da minha turma também. Todo mundo tinha, menos ele, ficava aquela Mas você coisa... lembra desse estojo? Eu aqui? lembro. Nossa, eu reclamei muito pro meu pai que eu queria aquele estojo. Eu falei, pai, eu quero um estojo desse. Aí meu pai falou assim, meu filho, ó, seguinte, esse estojo aí não vai rolar. Então, era aquela coisa, né? Eu era da turma que não tinha as coisas que todo mundo tinha. Que entra numa lógica de pepiniúva. Sim. Entra na lógica de pepiniúva, só que pra criança, né? Mas não é complicado. só Mas é pepino isso. e uva, porque além do fato de você olhar do seu amiguinho e seu estojo ser pior, você também tem a cobrança do amiguinho porque o seu é pior.
Então é mais É. complexo do que Não tem. você não tem o Exatamente, estudo. E aí exatamente. isso em tudo. Você não tem o tênis. Você Sim. não tem tudo. E aí é essa cobrança. E isso o pessoal aprende de casa também, Aprende né? de casa, lógico, Aprende de aprende de casa casa também, e como eu sempre brinco, né? Brinco não, como eu sempre brigo, né? Os adultos das escolas também aqui, pelo menos quando eu era criança, não sabiam lidar direito com criança, né? Sejamos honestos, porque esse tipo de coisa que a gente tinha que ser coibido era pelo professor ou algum pedagogo, alguém que tinha Sim. que coibir esse tipo de competição entre as crianças, porque é um absurdo. Mas eu entendo isso que você está falando, porque, de fato, você dizer que isso assim, o humano tem coisas. A gente não nasce desprogramado. Não. Até porque a gente tem os nossos primos mais próximos que têm um monte de coisas que são muito parecidas com a gente, então a gente consegue entender esse tipo de coisa junto com os chimpanzés. E o chimpanzé é uma espécie colaborativa, a gente percebe isso, a gente vê. Né? A gente pode estimular ou não características e você vai ter traços... Nós somos seres sociais. E você vai ter traços somos egoístas seres também. sociais. Sim. Vai daquilo que você alimenta. Até que a gente deprime quando não é social. Exato. Tem Ficar sozinho não é uma coisa que é legal pra gente. Tem um exemplo muito interessante. Eu não sou versado nisso, então também não vou poder falar muita coisa, mas é o que eu observo em tudo que eu leio sobre isso, é que o pessoal fala muito da sociedade japonesa. Que eles são absurdamente capitalistas e absurdamente colaboracionistas. Eles colaboram muito entre si, eles são individualistas no cotidiano, Tudo maçom, assim. mas se alguém precisa... Tá tudo fechadinho ali. Mas quando um precisa de alguma coisa, todo o condomínio, sei lá, toda a comunidade ali junta, ajuda aquela pessoa, depois de novo, se espalha. Então rola uma coisa muito assim, e aparentemente isso daí é histórico lá, sei lá, é pré-capitalista. Tipo, alguém tá precisando de ajuda, vai lá, todo mundo ajuda. Ah, não precisa mais de ajuda? Cada um com seus problemas. Eu não conheço. E fazem uma coisa assim, é o que dizem, né? Então, que é uma demonstração de que como é que se fala? Não faz parte de uma natureza humana necessariamente um egoísmo. Eu né? diria que o capitalismo, ele, se existe uma natureza humana, e agora eu vou fazer uma provocação aqui, o capitalismo ele atua contra isso. Por quê? Porque nós somos seres sociais. E agora eu vou de novo perguntar para os biólogos aqui. Existem algumas espécies que vivem isoladas da natureza. De mamíferos, Sim. inclusive. Que, por exemplo, só vão se juntar com o outro da mesma espécie quando vão reproduzir. É um acasalamento, exatamente. Né? Não é o nosso caso. Não. De jeito Entendeu? nenhum. Então, nós dependemos Dos outros. do bando. Sim. Isso desde a pré-história Desde até sempre. hoje. Não, e parte do que está adoecendo as pessoas hoje é viver porque a sozinho. gente substituiu a presença física pela presença social. Então nunca se interagiu. Digital. Isso, digital. Digital. Nunca se interagiu com tantas pessoas ao mesmo tempo e nunca se foi tão solitário. Porque você se deixar, num dia, eu falei com mais de 50 pessoas. E não falou com ninguém. E fiquei sozinho em casa, às vezes, né? Dependendo do dia, fiquei sozinho em casa, né? Ou então, por exemplo, eu vim aqui e tô interagindo com, sei lá, 10, 12 pessoas. E hoje eu interagi com muito menos pessoas do que eu interajo num dia que eu fico sentado na frente do computador, porque eu vou responder mais pessoas, vou não sei o quê. Só que eu tive uma interação muito mais real, muito mais normal, digamos assim, isso sim do ponto de vista de natureza, uma interação muito mais do que física, né? Nós somos mamíferos, mamífero precisa de toque, mamífero precisa de contato, precisa de contato visual, precisa de uma coisa presencial. Essa questão da tecnologia, ela dá uma vai, digamos assim, esqueci a palavra. Ela dá uma subverte, ela dá uma subvertida nisso. Né? Então, mas eu consigo entender isso que você está falando, porque, de fato, a gente claramente a gente vive numa sociedade que não preza pela interação social. Não, Ela ao contrário, preza por isso. joga a gente uns contra os outros. Né, rola um choque, né? Porque então nossa natureza é sermos sociáveis e colaborativos vivendo num sistema individualista competitivo. Então ocorre um choque o tempo todo, Exato, porque isso. ao mesmo tempo que às vezes, fulaninho tá precisando de ajuda, a gente se junta a tudo, mas também ao mesmo tempo a gente tá competindo por outras coisas. É um contraste muito E curioso. se você isso. pegar o discurso da galera, e a gente pode falar o discurso dos coaches, por exemplo, é assim, ó. Pra você fazer sucesso, e de novo, o que é sucesso é foda-se, é o que você depende só de você. E quando você falha, porque a chance de você falhar é muito maior do que a chance de você Sim. ter sucesso, no sentido de o sucesso é medido na quantidade de grana que você tem, e você não vai conseguir ganhar a grana que se acha que é certa, a culpa é só sua também. Sim. E aí a gente já tem de novo, a gente pode usar a ciência. A gente sabe, por exemplo, segundo a ciência, que não existe mudança de classe no capitalismo. O pai do Humberto podia trabalhar
mais horas do que ele trabalhou, que não ia fazer diferença nenhuma na vida dele. E aí eu coloco a Se culpa ele fosse nele. subir de classe, E aí ele ia o fazer coach- por outros métodos. Por outros, e aí O eu coach coloco fala, foi você que falhou. ele que não acordou assim, ele que não Mas tomou sempre banho. foi assim, cara, porque quando o capitalismo, logo depois das revoluções burguesas, estabelecimento do capitalismo na Europa, se atribuía, né, o fracasso à vagabundagem. Sim. Então sempre foi uma questão assim, vamos individualizar aquilo que é um problema social. Hoje em dia não dá mais pra dizer isso, mas aí eles na verdade dizem a mesma coisa com outra Outras roupagem. palavras. Então eles dizem, não, é porque você não pensou fora da caixa, é que você não empreendeu, é que você não foi proativo, saca? Então continuam tentando colocar no indivíduo algo que é um problema social, Sim. sabe? Então isso é determinante para que... Tem uma coisa dentro da nossa teoria que é a ideologia, né? Ideologia, para Marx e Engels, ela é uma coisa que é o seguinte: é uma maneira de camuflar, tá? Com perdão aqui da simplificação, mas é uma maneira de camuflar os interesses da ideologia dominante. Como assim? Aquilo que é ideologia dominante é passado como se não fosse ideologia. Entendeu? Ideologia é só É o normal. É o normal, aí não é ideologia. Ideologia é só a minha. Ah, é que nem, sei lá, em Roma Antiga a religião era dos outros. Sei lá. Então, A assim. religião romana era... O Escola Sem Partido é o exemplo prático disso. Exato, sim, isso, sim. isso, é isso. Ah, Escola queremos sem- acabar com essa ideologia. Então veja. Como? Colocando a nossa. Mas não Por é exemplo, nossa, eu porque tenho eu não tenho ideologia e eu, ideologia. Não eu tem faço ideologia. questão de deixar claro que eu tenho ideologia. Lógico. Só que o lance é que todo mundo tem. Sim, sim. Esse é um, todo mundo tem. Se você diz que não tem, é que você tá simplesmente reproduzindo a ideologia dominante. Faz sentido. Entendeu? Porque na verdade. E você acha que não existe, que não tem. E sabe você que é uma acha que é coisa normal? interessante? E sabe que é uma coisa interessante? Eu lembro que na época do Escola Sem Partido eu discuti com o Najib, né? Claro, virtualmente, né? Não sei o quê, mas ele ficou bem inflamado com as minhas críticas e eu fiquei assim, tipo, tentei, tudo me deu a entender, quer dizer, depois do bolsonarismo eu acho que não, mas isso foi bem antes do bolsonarismo, né? Que ele realmente achava que ele não tinha uma ideologia. Ele realmente acreditava Não, que Mas ele... tem gente que acredita que ele mas está- Aí tava, o que a tipo- gente diz? A pessoa tá tão atolada em ideologia que ela não percebe a ideologia que ela tem. Tipo, aquilo ali, aquilo ali é real, é normal, ele assim. não tá sendo desonesto, É o que eu de tava verdade, percebendo. ele acha mesmo. Eu ainda cheguei e falei assim, mas Najib, para pra pensar, se você tem um professor criacionista, ele pode chegar e falar assim, não, esse evolucionismo aí é ideologia. Então eu não vou ensinar esse negócio. Ele, é um absurdo, eu nunca disse isso. Mas está dizendo. Você está dizendo isso. Esse é que é o problema. Ele não sabia definir o que era uma ideologia. E aí é fácil você dizer que não é para ter ideologia se você não sabe o que é uma. Né? E aí isso é que é uma coisa que eu achei muito... Para mim, naquela época, aquilo me pareceu muito flagrante, porque eu percebia, obviamente, os problemas, né, do Escola Sem Partido, mas eu não conseguia entender a cabeça de quem estava defendendo. E aquilo para mim foi muito claro, que eu falei, tá, acho que agora eu tô entendendo como esse pessoal pensa, como essa galera entende as coisas. E tipo, só que não é assim que funciona, cara. Tanto que quase nenhum deles dava aula. Né? É uma coisa muito Não, impressionante. escola sem partido é advogado, é administrador, é menos educador, não é menos professor. É uma coisa que já chama muita atenção, né? Você quer apresentar uma nova, sei lá, uma nova legislação médica e não tem nenhum médico envolvido, né? Tipo, você começa, ou profissional de saúde que seja, né? Sim. Já é uma coisa meio... Eu queria finalizar o meu raciocínio das uvas. Vamos. Eu sei que a gente já voltar, saiu. volta às uvas. Mas eu tava querendo finalizar. Volta às uvas. Porque assim, entendi que a questão do desejo não necessariamente é uma coisa natural do ser humano, que é uma construção social e que o capitalismo tem muito a ver com isso, né? Que a gente é uma sociedade muito mais colaborativa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma disputa muito injusta, porque, por exemplo, todos os macaquinhos estão com pepino tem nutrientes muito interessantes, está todo mundo feliz com seus pepinos, e aí o macaquinho olha para cima do muro e tem um outro balançando um cacho de uva assim. Olha... Não, calma. O que eu quero dizer? Nessa divisão do muro, vou usar o exemplo do camarada Balu, da Disney, que fala necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais, ou seja, comunista. Então, o Balu tá lá do lado
oriental e tá com tênis, tá com comida, não tem gente passando fome, legal. E a casa dele tem ele morando, tá a mãe dele morando. Ele olha pelo muro, tá um cara com um terreno maior, com mais quartos, papapá, olha pra ele e fala, e aí desperta aquele, talvez eu vou pular esse muro porque parece que aquele cara tá se dando melhor do que eu. Gera sentimentos não muito legais. Aí vem a minha pergunta, será que isso faz com que a pessoa de lá pule pro lado de cá? Mas eu acho que a questão que você tem que pensar é assim, ó. E aqui não estou criticando o necessário, mas o extraordinário seduz mas eu vou usar o seu cara exemplo. Que tá no necessário. Eu vou usar o seu exemplo. Uva é mais gostoso que pepino. Sim. Então por que todo mundo não pode comer uva, mano? A diferença é, por que você tem uns malucos que tem trilhões de uvas guardados? Por que o sistema tem que funcionar para poucas pessoas? Porque a gente tem a ilusão de que a gente tem as coisas. A gente vive num sistema que ele é desenhado para uma classe ter tudo, num ponto em que a gente que é da outra classe não consegue nem entender o que os caras têm, às custas de alguém que nem pepino tem para comer. Se a gente vive num mundo em que a gente consegue suprir a uva para todo mundo. Mas isso é uma coisa interessante, porque agora a minha cabeça está viajando sobre esse lance das experiências socialistas e isso daí que você está falando sobre suprir as necessidades básicas de todo mundo. Você lembra que você sempre fala que, tipo assim, o fruto, como é que se fala? A violência é fruto da desigualdade. Sim, né? a maior explicação para a violência é a desigualdade social. E eu sempre falo que essa frase está incompleta. É a percepção de desigualdade. Perfeita. Se você não sabe que há desigualdade, a tendência é você achar que é assim mesmo, o mundo é assim mesmo e foda-se. Você não tem... O muro é alto demais para você ver o que o coleguinha bilionário tem. Você não sabe o que ele tem, então você fala, normal, a vida é assim mesmo, né? E boa parte das experiências socialistas, inclusive até consigo entender por que havia uma luta tão grande. Isso daí porque eu tinha lido com Cuba, né? De por que o Fidel impedia tanto de chegada das coisas, tinha tanta preocupação de impedir chegada de coisas capitalistas na ilha, que era justamente para, enfim, não ficar aquela coisa... Tava levantando o muro. Exato, né? Tipo, aquela coisa assim... lado. Porque havia essa coisa de falar assim, não, porque a gente não vai ter como suprir essa quantidade gigantesca de coisas e as pessoas não vão perceber que elas já estão bem tendo o que elas têm. Alguma coisa nesse sentido. Claro que a União Soviética ajudava Cuba, tal, teve aquele... Eu não estou entrando na parte dos anos tristes dele lá, que eles ficaram desamparados, mas... Então... Aí isso entra, para voltar para o nosso assunto antes da pergunta do Ruas. Segundo você tinha falado até do Marx, né, o capitalismo ele proviu, não lembro agora, esses bens de consumo, alguns até muito mais do que é o necessário, do que precisa, mas que são diferentes. Um tem uma marquinha, o outro tem outra, tal, não sei o quê. E essas coisas existem, elas estão ali para seduzir os outros, entendeu? Sim. Então, por mais que uma experiência socialista consiga fornecer... Por exemplo, digamos que agora que a gente tem tecnologia hoje. Tá bom, então vamos lá. A gente conseguiu implementar um socialismo, uma coisa assim, com tecnologia, com o básico de tudo, não sei o que, e a gente vai dar um celular, smartphone de altíssima qualidade para todos os habitantes. Eles vão ter condições de ter isso, e vai ser uma coisa que vai ser o básico, porque hoje ninguém vive sem internet, você precisa do smartphone para fazer qualquer coisa. Tá bom. Aí vem o mundo capitalista e inventa ou cria, ou sei lá o que foi, um smartphone que pisca no escuro, sei que lá é o que acontece todo ano. E que não é necessário. É desnecessário piscar no escuro. Não preciso fazer essa merda. Exatamente. Tô consumindo bens materiais. É desnecessário piscar no escuro, né? Foda-se. Mas é legal. É legal. Da hora. Ele gera o efeito da hora, o amiguinho vai querer ter na escola, o outro vai não sei das quantas. Então eu acho que é isso que o Ruas está querendo dizer, da sedução, do canto da princesa, o canto da sereia. Isso faz eu pular o muro. Porque nem todo mesmo mundo... tendo necessário. o que eu tô falando não dá... Eu adoraria que todo mundo no mundo fosse que nem eu, que tá pouco se fudendo pra essas coisas, mas as pessoas não são. E eu já vi gente doente com essas coisas, que tipo assim, não, agora eu preciso do celular que pisca. Mas o que a gente está explicando é o mundo, o que você está explicando, e desculpa, Humberto, eu pegar a palavra aqui, o que você está explicando é o mundo que ele é desenhado desse jeito. Você olha o celular que pisca, mas você olha pro celular que pisca e você é jogado na sua cara o tempo todo de que você só vai ser alguém
que você precisa tiver. daquilo. Isso é verdade. E aí Só é feliz quem você tem só o é feliz celular para que quem tem pisca. aquilo. E aí o que, que a gente precisa fazer? Qual que é o meu trabalho? Essa que é a questão. Não, então, Tá. mas qual que é o meu trabalho, que é um trabalho de formiguinha que o Humberto faz há muito tempo? É a gente contar para as pessoas que o mundo não precisa ser assim. Que o mundo, ele é assim, mas ele não precisa. Ele não é assim, porque Mas você tem não- isso não na é sua cabeça. contar para as pessoas, você não precisa do celular que pisca. Não, também é contar para as pessoas assim, ó, Você não precisa não é só de isso. mais coisas Para do mim que... não é só isso. Eu Para acho mim que não adianta contar, eu acho que é por outro, outro não, mas caminho. você tem que explicar para você tem que explicar o conceito. Você tem que explicar por que o mundo é desse jeito, pelo menos na minha visão, Humberto. Desculpe, Humberto, falar demais. E a gente vai ensinar para as pessoas por que ela tem que olhar para o celular que pisca olhar e falar assim, cara, mas isso aqui faz sentido? Isso aqui faz sentido dentro da lógica de mundo que a gente deveria viver? A gente precisa fornecer, do mesmo jeito que eu preciso ensinar método científico para as pessoas, eu preciso ensinar para as pessoas como o mundo funciona. Porque aí as pessoas, de maneira consciente, elas vão começar a olhar e estranhar isso do mesmo jeito que a gente estranha. E olha o caminho que a gente tem no Brasil hoje, que é um caminho que acontece no mundo inteiro. Eu tiro, por exemplo, das escolas as disciplinas que fazem as pessoas pensar. Pensar é perigoso demais. Então o que eu faço lá no Blá Blá? Não, e que é uma coisa incrível, né? Você que dá aula, você sabe, né? Em boa parte do Brasil, professor não tem nem quadro negro, nem... Fala assim, meu professor está doutrinando meu aluno. O professor não consegue nem deixar a classe em silêncio. Não consigo ensinar a moleque a lavar a mão. Vou ensinar a exato. doutrinar. Só fala isso quem não faz ideia Que não faz a menor ideia, de cara. como é que é a educação. extraordinário. Mas, Humberto, desculpa. Então, olha só, tem duas coisas que eu quero falar sobre isso. Vai lá. Vamos partir do exemplo concreto de Berlim, Muro de Berlim. Vamos lá. Então, veja, é aquela história do pepino e da uva. Que o Ian tinha falado que nem tinha muro no começo, Não né? tinha, não tinha. Aí que tá, Foi... é isso, foi depois. Aí que tá, o grande lance é o seguinte, aquilo que estava acontecendo na Berlim Ocidental era o exemplo do pepino e da uva. Então, tipo Total. assim, o cara que tava do lado da Berlim Oriental tinha pepino, tava tudo certo. Mas o pessoal que tava na Berlim Ocidental tinha uva. Aí os caras, porra, mas porque a gente tem preferências. E Exato. tá tudo bem. Tudo bem, Tá aquela tudo coisa que eu falei, a gente andava descalço, depois que passou a andar de chinelo, eu não quero mais andar descalço. Isso. Por quê? Porque é melhor. Massa, sentido. mesma coisa, eu gosto de pepino. Porra, mas uva é melhor, então depois que eu comer a uva, eu vou querer a uva, eu não vou querer o pepino. Isso é tranquilo, não tem problema. O lance em Berlim foi o seguinte, como havia uma disputa política, né, de hegemonia global, e o socialismo naquela parte ele estava conseguindo bons avanços, foi fundamental para o bloco capitalista provar para quem estava ali assistindo que o capitalismo era melhor. Então se injetou muito dinheiro na Berlim Ocidental, então desenvolvimento econômico, as pessoas prosperando, entre aspas, tecnologias novas e tal, e aquilo era, né, a uva para quem estava comendo pepino. Não é só uva, você põe uva, melancia, Isso. pêssego. Só qual é o fala, negócio? você tem Aquele opção. pessoal que tá vendo a Berlim Ocidental não sabia, ou pelo menos a maioria não tinha como saber, ou alguns até sabiam, mas enfim, vamos supor que não sabiam. Que aquilo não era garantia Para pra todos. que aquilo estivesse acontecendo na Berlim Ocidental, o pau tava quebrando na América Latina, na África, uma miséria do cacete, entendeu? Tudo aquilo ali, para eles conseguirem encher os olhos daquela galera ali, era custeado pela miséria de outros povos. Como no bloco socialista não se tinha essa perspectiva de colocar outros povos na miséria para fazer a Berlim Oriental crescer, eles decidiram o quê? Levantar o muro. Então nós vamos impedir essas pessoas de ver a uva, a melancia, não sei o quê. Por quê? Porque essa uva, melancia, não sei o quê, não tem como ser para todo mundo. E o que a gente está construindo aqui tem que ser para todo mundo. Então nós vamos continuar fazendo nosso trabalhinho, construindo, melhorando a vida mais devagarinho e tal, mas a gente vai tentar construir uma coisa mais sustentável. Porque é desigual o que o capitalismo está fazendo com a gente. Eles estão fazendo uma coisa que é literalmente para quê? Para que a galera não queira ficar do nosso lado e corra pro lado de lá. E quem tem a uva, a melancia, são poucos. É. Então, às vezes, o cara pula o muro assim, eu quero essa melancia também. Mas aí ele pode entrar nessa miséria de nunca ter Claro. a uva. Que na verdade é o mais Não factível. tinha é mais conhecimento provável, mais dessa provável, miséria que, né? porra, tem uma miséria pra caramba, poucos têm a melancia, né? Eu queria melancia e agora tô na miséria.